A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Josélia e venho aqui neste vídeo para relatar o meu testemunho, porque eu sei que vai impactar muitas pessoas, mas também vai criar uma polêmica para aquelas pessoas que não compreendem o evangelho verdadeiro de Deus. Antes de eu me converter ao Senhor Jesus, eu já tinha uma religião que foi passada de avó para meus pais e assim sucessivamente. A gente nasceu e se criou numa religião. Essa religião, qual é a católica, que as pessoas dessa religião, elas acham que Deus deixou essa religião na Bíblia Sagrada. Porque desde que eu me entendi por gente, as pessoas dizem assim, quando falava dos crentes, eles diziam assim: Deus me livre de eu nunca ser crente, porque Deus só deixou uma religião, a verdadeira, que é a católica. E isso começava a me indagar dentro de mim. Será que realmente existe essa igreja católica na Bíblia Sagrada? Será que está escrito? Será que o Senhor Jesus fala mesmo que existe na Bíblia Sagrada essa religião? E se existem outras religiosidades que estão mostrando aí, estão trazendo isso da onde? Porque todas elas têm a base de Deus, mas só com padrão diferente. E isso me questionava. E eu fazia parte da Igreja Católica, eu ia para as missas, eu ia para os catecismos, eu fazia a tal da primeira comunhão, que hoje eu venho a entender, pela graça e misericórdia de Deus, que nem existe isso. As pessoas estão perdendo o seu tempo, porque comunhão a gente temos que ter com Deus todos os dias, seguindo sua palavra. Não adianta fazer primeira comunhão, porque isso não existe. Deus não deixou nada disso escrito na palavra dele. E eu estou falando aqui, não é baseado na palavra. É realmente o que eu vivi, a experiência de Deus, desse Deus aí que vocês aí que são dessa religião, de outras religiosidades, dizem que o nosso Deus é diferente. De que forma? Então eu digo para vocês, o Deus que vocês costumam servir, ele não existe. Vocês que fizeram para vocês. Agora, o nosso Deus é o da Bíblia Sagrada. E a gente entendemos e fomos apresentados que ele existe, que ele fala com o ser humano. O templo do Espírito Santo somos nós. E Deus, ele não habita em templos, em igrejas feitas por mão de homens. Muitas pessoas vão para um templo religioso achando que Deus está naquele templo. Não. Deus, ele está em mim, ele está em você. Agora, quando se reunimos, aquelas pessoas juntas formam o quê? O corpo de Cristo. E o Senhor Jesus, ele está no meio daquelas pessoas. Se estiver falando dele, porque ele disse: aonde estiver 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então não se engane, nenhum templo, nenhuma das igrejas que vocês é acostumado a dizer aí, capela, seja lá o que for, não existe na palavra de Deus, porque nós somos a igreja. E quando Deus me converteu, eu vim entender isso daí, que Deus não deixou religião, e muito menos católicos, os católicos aí que diz que são porque é a religião verdadeira. Não, Deus nem deixou essa religião, porque essa religião aí são de idólatras, ao qual a palavra de Deus condena, porque são pessoas que não adoram o Deus verdadeiro da Bíblia. Eles adoram pessoas que morreram,
que eles dizem que viraram santo e que faz milagre, e outros que nem existe os nomes na palavra de Deus. Mas a base não é o Senhor Jesus, como a Bíblia Sagrada sempre teve escrita que o quê? O fundamento é Jesus, a base é Jesus, a rocha é Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. O que é que a Igreja Católica ensina para as pessoas? Que as pessoas têm que fazer novena, procissão, promessa para Maria, para João, para Antônio, para José. Nunca que esteja isso escrito na palavra de Deus. Quem ressuscitou de entre aqueles que morreram e subiu ao céu? Jesus. Maria morreu e está esperando o julgamento. Quando o Senhor Jesus voltar, aí sim ela vai se ressuscitar e vai se encontrar com Ele. Antônio não existe. Padre Cício não existe. Mesmo porque o Senhor Jesus não deixou batismo para criança. Ele deixou batismo para nós que somos adultos, quando entendesse e cresce de verdade no sacrifício que Ele fez por nós. E aí sim, nós batizaríamos em nome do Senhor Jesus. Então, Deus não deixou para que as pessoas fizessem nem padrinhos, nem madrinhas, nem compadre, nem comadre. Isso não existe. E isso foi mais uma dessas coisas que eu descobri na palavra de Deus. E foi o próprio Deus que firmou dentro do meu coração com a força e o poder dele e o sinal que ele me deu, porque ele falou comigo no meu coração. Coisas que eu dizia, esses crentes são doidos, porque diz que Deus fala com as pessoas. O outro diz ali que está expulsando o demônio pelo nome de Jesus. Isso é conversa fiada. Como é que dentro da igreja da religião que a gente faz parte, a gente não vê nada disso? Então, eu acho que por eu me questionar tanto, por querer saber a verdade, chegou um dia que o Senhor Jesus, Ele já tinha me escolhido através de Deus para conhecer a verdade e estar no meio desse povo que crê no nome dele de fato e de verdade. Então a minha experiência foi o quê? A minha experiência é que eu moro no sítio, sempre morei no sítio, e existe uma cidadezinha chamada Massaranduba. Essa cidade, ela é para as pessoas fazer suas compras. As pessoas se deslocalizam-se do sítio e vai para a cidade comprar suas coisas, suas compras. E nessa cidade tem correio e principalmente a Igreja Católica toda venerada fica logo no começo da rua. É a principal. E a gente, quando vai fazer as compras, a gente passa pela igreja. E quando a gente volta, a gente tem que voltar pela igreja. É o caminho da gente voltar para casa. Então Deus, Ele me deu essa experiência. E eu nunca pensei de ter essa experiência. E eu vi e compreendi essa experiência do que Deus me mostrou antes de eu nem me converter ao Evangelho verdadeiro. O que significa o que Ele me mostrou há muitos anos atrás. Um dia de domingo, eu fui para a rua. E eu passei de frente para o correio, descendo assim na rua do correio. Quando eu ia voltando de frente para a igreja, que era por onde eu tinha que passar para vir para minha casa. Só que quando chegou no correio, naquele corrimão, as pessoas tudo passando por mim, era um dia muito cheio de pessoas fazendo as suas feiras. De repente, algo me tocou assim, olha para o chão, eu olhei. No que eu abaixei a cabeça que eu levantei, eu já não vi a igreja mais na minha frente. A Igreja Católica, gente. E eu disse, oxê, como é que pode? E a igreja não está ali na frente? E como é que eu não estou vendo ela ali? Eu já vi
atrás. Eu já vi o correio lá onde estava a igreja. E a igreja, quando eu olhei para trás, a igreja estava para trás. E eu disse, oxê, o que é que está acontecendo comigo? Aí nisso, eu não conseguia andar para frente. Eu fui, abaixei a cabeça novamente e segurei no corrimão. Eu disse, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Quando eu olhei novamente, a igreja não estava na minha frente. Quando eu olho para trás, a igreja está atrás. E as pessoas, multidão de gente entrando na igreja detrás de mim. Eu disse, meu Deus, como é que pode? A igreja ali na minha frente, como é que essa igreja saiu de um lugar e foi para outro? Ela foi arrancada dali e foi para trás? Como é isso? E eu me desesperei. Eu disse, eu não vou poder dizer a ninguém que me ajude, que eu estou vendo uma visão, porque o povo vai dizer que eu sou doida. Nem eu mesmo estou acreditando no que eu estou vendo. Por 3 vezes, gente, eu olhando e sendo a mesma coisa. Eu disse, e agora para mim ir embora para casa? Porque eu tenho certeza que se eu voltar para trás, não é o caminho da minha casa. A igreja não está ali, a igreja é lá na frente, mas como essa igreja se arrancou e está para trás? E aquela multidão de gente indo tudo para trás. Tudo para trás, entrando como se a igreja tivesse ido para trás. Aí eu peguei, me sentei, botei as 2 mãos assim na cabeça e disse, meu Deus, eu vou fechar os olhos. Quando eu abri, meu Deus, pelo amor do Senhor Deus, faça com que eu veja o caminho de eu ir embora. Então, quando eu disse isso, gente, tão certo como Deus existe e Ele vive para todo sempre, que eu abri os olhos ainda com aquele medo de eu não ver a igreja na minha frente, a igreja estava lá. E de repente passou, eu fiquei meio desnorteada, aquilo passou. Olhe, eu não procurei mais ninguém que eu conhecia. Eu fui direto para minha casa, mas eu fui tocada, sabe como é tocada? Assombrada, me questionando o que foi isso, o que foi isso, o que foi isso. Meu Deus, eu vou embora para casa, porque se isso acontecer no meio do caminho, eu vou ficar perdida, não vou nem saber onde é a minha casa. E isso passou, e passou anos, e passou meses, e foi um vira-volta na minha vida, e eu sempre me lembrava o que foi aquilo que eu vi. Então, quando eu me converti ao Senhor Jesus, que eu vou falar depois aqui em outro vídeo, como foi a maneira que eu me encontrei com Deus, outra coisa mais surpreendente ainda, Deus trabalhou, e eu me encontrei o Evangelho verdadeiro. Mas eu queria conhecer Deus pela palavra. Eu queria saber como foi tudo criado, eu queria saber como foi que tudo começou. E dentro de mim dizia, eu só acredito se eu ver que está escrito. Porque eu não acredito em certas coisas que as pessoas andam dizendo, porque eu não tenho nem certeza que elas dizem a verdade. E isso, Deus já foi preparando muito a minha vida. Tive muito sofrimento, muitas perseguições na minha vida, do inimigo, porque ele sabe, a gente quando é escolhido, ele sabe, ele conhece. E eu nem imaginava, e ali, não foi, eu me lembrava dessa visão. Aí só para relatar, quando eu me converti ao Senhor Jesus, que foi pela palavra, não foi nem pela igreja, pelo templo, foi pela palavra. Quando eu fui para a igreja mesmo, me firmando no templo do Senhor Jesus Cristo para adorar a Ele como único Senhor e verdadeiro, foi depois que eu recebi uma Bíblia de presente e eu li a palavra e Deus se revelou para mim. Então, minha gente, eu perguntei a Deus, meu Deus, então, visão que os crentes diziam que tinha na Bíblia, isso é verdade. E aquela visão que eu tive, eu não era nem evangélica ainda, aquilo significou o quê? Então, eu vim entender, gente. Deus me deu o entendimento de eu entender. E Ele mesmo falou no meu coração que aquela visão que eu tive significa que toda a congregação da católica, as pessoas estão debaixo de uma nuvem negra.
uma nuvem de ilusão. Elas estão acreditando que a religião que elas vivem dentro, fazendo os rituais dela, elas acham que é de Deus. E Deus não se agrada nisso, porque Deus não deixou religião. E muito menos a católica. Então, Deus me mostrou que aquele povo, eles pensam que está indo para o reino de Deus, no caminho certo. Mas eles estão caminhando para o fogo eterno. Tanto os que ensinam, como os que acompanham os que ensinam. Porque eles estão acostumados a acreditar na mentira, no engano, no erro. Não é o evangelho verdadeiro, que é o Senhor Jesus. Deus, Ele não quer essas coisas de pagar promessa. Ele não quer ritual satânico de pessoas carregando uma imagem de barro na cabeça, num andador, andando, fazendo novena, pagando voto e promessa. Isso não existe, isso é adoração a demônios. Foi isso que Deus ele me fez eu entender. Então, sinto muito em dizer, quando Deus, ele, na palavra, ele disse que todos aqueles que adoram e cultuam a imagem de escultura que foi feita por mão de homens, como se fosse santo e não é, essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. Elas não vão herdar, porque vão ficar de fora do reino de Deus. Está escrito em Apocalipse. E eu tive que me converter daí. Porque eu andava com santinho na minha bolsa. Blusa, meu Deus. Cada blusa com o semblante como se fosse de Maria, como se ela fosse Nossa Senhora, que não é. Eu andava e eu buscava aquelas fotos com aquelas blusas muito mais bonitas para eu andar para todo canto. Porque eu tinha aquele prazer, para mim ela ia me proteger de alguma coisa. Gente, as pessoas estão adorando o diabo sem saber. E elas estão vendo aí a palavra de Deus 24 horas sendo falada em todo canto e elas não querem acreditar, pois acreditem. Acreditem porque é verdade. Deus, ele não só me mostrou na palavra, mas ele confirmou na minha mente e no meu coração. Ele falou comigo, eu ouvi uma voz dentro de mim. Quando eu peguei a palavra dele pela primeira vez que eu comecei a conhecer de como foi criada e feita todas as coisas. Então eu digo para vocês, o reino de Deus está dentro de cada um, mas o reino das trevas também. Agora, para tirar esse véu da incredulidade, para sair desse reino de falsidade, de ilusão, tem que crer. A chave é crer de todo o coração. Quem crê vai ver a glória de Deus, vai ver que Ele é grande, vai ver que Ele não precisa de ninguém, de santo nenhum, que interceda por nós aqui na terra. Porque Ele já deixou um único que pode interceder por mim e por você, que foi o único que Ele se sacrificou, Jesus Cristo. O nome dele é poderoso. Então eu digo para vocês, Deus me fez entender que tanto a Igreja Católica, que elas acham que está fazendo uma coisa certa, indo para a missa, pagando promessa, fazendo batizado de criança, elas estão achando que o Deus dela é o nosso, mas não é. É o Deus desse mundo, que cegou o entendimento delas para que elas não cheguem ao conhecimento da verdade, que o tudo se resume numa só palavra, Jesus Cristo. Então eu digo para você, nenhuma religião, de face da terra nenhuma, pela força, pelo poder, pela grandeza, pelo sinal, pelo prodígio que o Senhor Deus, Ele me revelou. Ele marcou meu coração, marcou a minha mente. E Ele mostrou que Ele tem poder e que realmente Ele é o Deus que vai vir fazer justiça sobre todo o universo. Todos quanto for julgados não serão salvos.
mas sim aqueles que creem, já estão caminhando para o reino da salvação. Porque ele diz na palavra dele que os que não crê será condenado, já está condenado pela palavra, está caminhando para a condenação. Se não aceitar Jesus como ele diz na palavra, se arrepender e se batizar para a remissão dos seus pecados e viver uma vida nova, com atitudes novas, largar toda a imundície deste mundo, tudo aquilo que desagrada a Deus, e vivendo sendo uma nova criatura. E está escrito que os que estão em Cristo, nova criatura é. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus. Mas para os que não acreditam, que vive religiosidade aí na terra, que os homens foi quem inventou, mas não está como a palavra de Deus diz, eles estão sendo condenados. Eles estão caminhando para a condenação do inferno, porque eles não reconhecem Jesus Cristo como base de tudo na vida deles. Eles não dão crédito no que o Senhor Jesus ele fala. Cada uma das suas religiões tem aí o seu Cristo pendurado numa cruz, o seu Cristo pendurado, pintado, e ali eles veneram como se fosse uma demonstração de Jesus. Nunca que aquilo dali é Jesus Cristo. Jesus ele é lindo, Jesus é maravilhoso. Eu vi Jesus, porque ele foi quem me levou para o templo, para ser liberta. E eu sei que assim, se Deus permitir, eu vou trazer mais vídeo aqui dizendo como foi minha libertação. Jesus, ele fala ao nosso coração. Eu escutei a voz de Jesus falando comigo. É uma voz suave, calma e mansa. Tudo o Senhor Jesus, ele me ensinava. Eu aprendi a palavra dele, não foi porque os homens, os pastores vieram me ensinar, não. Eu já fui para a igreja, já sabendo a verdade, porque foi o Senhor Deus, foi o próprio Jesus que me ensinou. Selou dentro do meu coração a palavra dele. Então digo para você, acordem, saia da religiosidade, porque religião nenhuma salva. Quem salva é Jesus. As religiões, elas foram feitas para que os homens e as mulheres se desviassem do Deus verdadeiro, do Senhor Jesus Cristo, que é o único que pode todas as coisas. E ele está voltando. E é preciso se preparar no Evangelho. Porque os filhos do maligno, eles estão aí, os filhos da mentira, da ilusão. Eles pregam o Evangelho, mas eles nem acreditam naquilo que eles estão pregando. Tudo que eles inventar, imaginar, eles vão passar para o mundo inteiro, para as pessoas serem iludidas. Por quê? Aquela pessoa, ela está sendo guiada por Satanás. Tem algo espiritual, uma nuvem negra por detrás daqueles líderes religiosos, que eles só usam o nome de Jesus para atrair multidão, mas o evangelho verdadeiro não é Jesus. O foco não é Jesus. O foco é os que morreram, que ressuscitou, para eles que faz milagre. Então eu digo para você, Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a vida e Jesus, ele é a verdade. Fique todos na paz do Senhor Jesus e que essa minha experiência tenha servido de alerta para todos vocês. Até a próxima vez, se assim o Senhor Deus nos permitir.